Olá, meus irmãos, salve Maria. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. Me chamo Alessandra, eu sou membro da comunidade missionária Firmes na Rocha. E estou aqui, Fui designada pelo nosso fundador a gravar um vídeo, a respeito do nosso primeiro livro vocacional, que é o Sim, Sim, Não, Não, escrito aí pelo nosso grande profeta brasileiro, Monsenhor Jonas Abib. E aqui Monsenhor Jonas, ele quer retratar uma sociedade que nós vivemos atualmente, Aquilo que o cristão católico ele enfrenta, na sua caminhada, principalmente no nosso país, que tem muitas influências, de várias crenças e várias religiões, várias ideologias. E aqui Monsenhor Jonas ele vem condenar, e abrir os nossos olhos católicos para a verdadeira fé e a verdadeira verdade, Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, vendo dizer a palavra. Não há vertentes de uma verdade, a verdade é uma só, E a verdade ela está afincada em Jesus Cristo, Que foi morto, crucificado e ressuscitou para nos libertar e nos garantir a salvação eterna. Amém? Antes de nós iniciarmos propriamente a nossa formação, eu queria te convidar, assim como eu preparei todo um cenário, busquei um lugar de uma boa iluminação, um lugar de silêncio, para que a gente possa fazer com dignidade e zelo, aquilo que é proposto por Deus a nós. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, que está me assistindo agora nesse vídeo formativo, a separar aí na sua casa, onde você estiver, vendo este vídeo formativo, um lugar, um lugar silencioso, um lugar bem iluminado, um lugar onde você possa ali colocar a sua palavra, colocar o livro, colocar um caderno, uma caneta para você poder anotar aí aquilo que você achar conveniente durante o decorrer desse vídeo, e também para que você possa se concentrar, nessa formação. Bom, vamos, antes de tudo, entregar toda essa formação, a Deus e ao coração de Nossa Senhora. Então vamos iniciar, meus irmãos, essa formação em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, neste momento, eu desejo que o Senhor possa fazer a sua obra na minha vida. Que o Senhor possa me dar e dar a cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo o direcionamento certo, a compreensão, a sabedoria, a humildade, para poder, Espírito Santo, para podermos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar por meio deste livro e dos ensinamentos que Ele tem. Por isso, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que venha em nosso auxílio nesta formação, que venha, Espírito Santo, abrir os nossos olhos, o nosso ouvido, que venha em especial abrir o nosso coração para que a palavra de Deus ela possa ser semeada no nosso coração e dar frutos. Consagro também inteiramente a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos de comunidade nessa formação. Cada palavra, Virgem Maria, cada pensar, falar, ouvir, sentir, todos os sentidos estejam bem voltados ao seu coração imaculado. Que a Senhora possa nos cobrir com seu manto sagrado, que a Senhora possa, como uma boa mãe, nos direcionar, Virgem Maria, para compreendermos aquilo que Deus ele quer realizar na nossa vida e na nossa caminhada vocacional por meio deste livro. Tudo isso eu quero te consagrar, Mãe, que caia por terra todo o querer e vontade humana, mas que prevaleça acima de tudo o querer e a vontade de Deus. E que o sangue de Jesus ele possa nos lavar e nos purificar nessa formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom,
Meus irmãos, antes de nós tratarmos daquilo que o livro ele vem nos falar, eu quero abrir os olhos de cada um de vocês em especial, né, que está aí no caminho vocacional. Em um determinado momento da minha vida, eu me encontrei com Carisma Firmes na Rocha, assim também como você aí do outro lado da tela. E ao se encontrar com este carisma, nós nos decidimos caminhar, né? Fazer aí uma caminhada vocacional para de fato compreender a vontade de Deus para nossa vida. Se é a vontade de Deus que nós permanecemos, se o carisma, a comunidade é somente um lugar de passagem para que nós possamos ser moldados, curados e libertos e assim cumprir a vontade de Deus. Enfim, eu não sei como você se encontrou com a comunidade, eu não sei como você se encontrou com esse carisma. Eu sei que você está aí do outro lado da tela ouvindo essa formação. Só que nós precisamos, meus irmãos, ter em mente que não é à toa que o nosso fundador, Yuri, ele nos propôs a leitura desse livro. Com certeza, se eu, Alessandra, se você aí do outro lado da telinha está nesse processo vocacional e o nosso fundador, aquele que nos direciona, o nosso pastor escolhido por Deus, ele nos conduziu à leitura deste livro, é porque este livro ele quer nos moldar no carisma. E quando eu li este livro, lia, né, durante as minhas leituras e os meus resumos, né, eu percebia que esse livro ele traz muito uma vertente que tem no carisma, que é isso aqui, ó. Nós percebemos que aqui tem o formato de uma mitra, onde o nosso fundador nos explica que aqui, nessa mitra, representa o primeiro Papa, o Papa São Pedro, né? Um dos nossos baluartes, por sinal. E aí, meus irmãos, isso aqui representa que nós devemos, enquanto firmes na rocha, total obediência à igreja. E isso aqui que Monsenhor Jonas ele retrata no livro é trazer de fato ao nosso coração esse ardor de amar a igreja, de ser obediente à igreja, né? Santa Teresa de Ávila tem uma frase maravilhosa que eu encontrei quando eu pesquisava para fazer o meu resumo, né? Ela fala bem assim: em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Santa Teresa de Ávila. Gente, essa frase ela é muito bonita, porque Santa Teresa ela fala: em tudo eu me sujeito, em tudo eu me submeto, porque eu acredito e eu tenho uma fé firme na Igreja de Cristo. Que para nós temos que ter essa convicção, né? Que a Igreja de Jesus, a Igreja Católica, é aquela que nos traz os sacramentos, a doutrina, a tradição, a devoção mariana. Então, existe somente uma verdade, meus irmãos. Não existe vertentes de uma verdade. Não é meio termo, né? Não é meio termo, né? A verdade, ela é uma só. Na palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e a verdade, ela nos libertará, né? A partir do momento que eu conheço a verdade, eu alcanço a libertação da minha mentalidade e de tudo aquilo que eu venho me contaminando depois da minha vida. E também, meus irmãos, na palavra de Deus fala, né, que há somente uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, nós precisamos compreender logo no começo que este livro vem nos moldar em um dos pilares do nosso carisma, que é a obediência, a unidade e a fé total naquilo que a igreja ela nos ensina. É igual a Yuri fala, não é mais o pensamento de Yuri, não é mais o meu pensamento, não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus, inspirada também pela Santa Igreja. Então nós devemos obediência à Santa Igreja e precisamos, e a obediência ela só é gerada a partir do momento que eu conheço. Eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso conhecer a minha doutrina e nela crer firmemente. Ou então você pode, vazar, né? Digamos assim, desculpa o termo meio chulo, mas... Ou então você pode dar a linha, meu irmão, porque se você está numa igreja, se você está numa fé, se você professa uma doutrina e você não crê firmemente naquilo que ela fala, naquilo que ela ensina, naquilo que ela nos direciona, não faz sentido você estar aqui, né? É igual o Monsenhor Jonas fala, não tem como, gente, não tem como eu ser católico e eu ser espírita, ou é um ou é outro, é sim ou é não. Sai do muro. E
Bom, logo de início a gente tem que ter essa mentalidade, tá? Tudo aquilo que o fundador ele vai nos propor durante esse processo vocacional, a gente tem que parar e refletir assim, tá, mas em que tal ação, tal leitura, né, tal oração, ela vai me moldar no carisma? Tudo, meus irmãos, é direcionado a conhecer o carisma e por ele ser moldado, tá? Bom, na introdução do livro, Monsenhor Jonas ele já vem nos retratando um testemunho de vida, né? A gente tem aquela expressão muito famosa, né? Palavras convencem, mas o testemunho ele arrasta. Monsenhor Jonas ele deixa muito claro, meus irmãos, que ele não queria, né, se abrir desta forma, né? Expor para as pessoas, porque este livro ele alcança milhares, né, de lugares, de pessoas. Então ele não queria expor, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele viu a necessidade de expor aquilo que ele viveu para que isso possa chegar à vida de outra pessoa. Então, Monsenhor Jonas, logo no começo, ele nos fala, né, sobre o seu testemunho. Ele fala que logo quando pequeno, ele presenciou alguns acontecimentos com a mãe dele, né? E que a mãe dele passou por um processo de cura e libertação muito forte. E não é porque diretamente ela mexia com algo, né? Macumba, espiritismo, candomblé e essas coisas que essas seitas nos oferecem facilmente. Mas simplesmente porque os pais da mãe de Monsenhor Jonas teve contato, né, com esses cultos e com essa doutrina espiritista. Então, a partir do momento que os pais da mãe de Monsenhor Jonas teve contato, isso influenciou na vida dela. E aqui a gente consegue compreender que, por mais que eu, a Lê, nunca tenha pisado o pé no centro de macumba, de espiritismo, os meus antepassados pisaram. Então isso influencia hoje na minha vida. E é por isso que é necessário que todos nós passemos por um processo de cura e de libertação dos males, da nossa árvore genealógica, né? Porque nós carregamos um fato, né? Nós carregamos aquilo que os nossos antepassados, eles cometeram lá atrás. Tudo influencia na nossa vida humana e espiritual. Assim como influenciou na vida da mãe do Monsenhor Jonas. E aí, Monsenhor Jonas nos fala assim, gente, seguinte, tentaram de tudo. Levou no início de cura, teve acompanhamento espiritual, talvez até frequentou um grupo de oração, até frequentou um retiro de libertação, mas nada disso livrava totalmente a mãe do Monsenhor Jonas, né, desses males que ela carregava em si. Só foi funcionar, só foi de fato acontecer a libertação e a cura da mãe do Monsenhor Jonas, né? A partir do momento que ela, assim como eu estou aqui, e lá na frente ela tinha Jesus Eucarístico exposto no altar. E a partir desse contato dos olhos da mãe do Monsenhor Jonas com o olhar de Jesus Eucarístico, naquele momento ela alcançou a cura e a libertação. Eu, Alessandra, quando eu li isso, eu falei assim, pronto, não precisa mais nada, eu não preciso mais ler esse livro, porque só aqui já professa a minha fé. Gente, só aqui isso já nos garante o poder que a nossa igreja tem. A igreja católica que é a única que tem verdadeiramente, né, o corpo, o sangue de Cristo em mãos. É Jesus que se dá novamente no altar, que é imolado, que derrama o seu sangue novamente por nós. E é esse sangue, né, de Jesus eucarístico que nos cura e que nos liberta. Então aqui, meus irmãos, nós já temos uma confirmação maravilhosa da nossa fé, né? Que somente a fé católica acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, né? Que é a nossa fonte de cura, a nossa fonte de libertação e de salvação. E aí, então, Monsenhor Jonas, meus irmãos, ele já começa, né, o livro. Depois dessa introdução breve que ele nos dá no livro, ele já começa a falar sobre o meio social que nós vivemos, né? Não vamos para fora, vamos pegar em âmbito brasileiro mesmo. Igual como o Monsenhor Jonas, ele retrata mais sobre o Brasil mesmo. Ele fala sobre a libertação da nossa mentalidade, né? Monsenhor Jonas, meus irmãos, ele começa então a nos retratar
o ambiente, né, social que nós vivemos. Ele fala assim, que ele nos mostra que no Brasil, né, em especial no nosso território brasileiro, existem muitas denominações religiosas, existem muitas ideologias, né? Existe muito pensar, existe muita forma de cultuar Deus, tá? E aí, ele fala assim, existem vários tipos de religiões, né, no nosso Brasil. E só que a maioria, né, segundo dados estatísticos, a maioria dos brasileiros, eles professam a fé católica, né? São batizados, né, católicos batizados que professam a fé, mas que infelizmente, meus irmãos, têm a mentalidade corrompida. A mentalidade corrompida a respeito da própria fé, né? A gente vê muitas, e eu falo isso porque eu tenho, por exemplo, aqui no meu âmbito familiar, existe ainda assim muitos pensamentos protestantes, né, no meio. Espiritismo, graças a Deus, não, mas alguns pensamentos protestantes, sim, que vão ser quebrados em nome de Jesus, né? Isso é com o tempo. Mas, infelizmente, no Brasil, né, existem muitos católicos com pensamentos protestantes. Existem muitos católicos, por exemplo, que duvidam da intercessão da Virgem Maria, né? Existem muitos católicos, principalmente, que duvidam, não acreditam que é Jesus verdadeiramente, que é o corpo e sangue de Jesus ali na Eucaristia. Então, tudo isso, né? Tudo isso que a nossa mente, ela vai sendo, tendo contato, então ela vai sendo corrompida, tudo isso ataca a nossa fé, né? Então, quando nós falamos do espiritismo, o espiritismo, ele nega, por exemplo, a nossa maior verdade, né? Que é a ressurreição de Jesus. É como se o espiritismo falasse assim, olha, gente, Jesus é somente um ser iluminado, tá? Jesus é somente um ser iluminado, evoluído, que só que ele não precisava ter morrido, ele não precisava ter passado por tudo que ele passou, né, para nos salvar, porque não existe ressurreição, existe reencarnação. Então, na verdade, a primeira coisa que o espiritismo ele vem confrontar na nossa fé é que, para nós católicos, nós cremos na ressurreição de Cristo, né? E cremos também que um dia nós vamos ressurgir dos mortos, né? Vamos também ressuscitar com Cristo, né? E ter uma vida nova, lá na morada eterna, que é o céu. Só que o espiritismo ele vem nos confrontar dizendo o seguinte: não existe ressurreição, existe reencarnação, né? Então aqui nós já nos deparamos com um confronto, né? A partir do momento que nós acreditamos que há a reencarnação dos espíritos, a gente está negando a nossa fé. E nós estamos jogando tudo por água abaixo o sacrifício de Jesus. Então não era necessário Jesus ele ter se encarnado, né? Vindo no seio de Nossa Senhora, ter vivido aí 33 anos na Terra, passado seus 3 últimos anos discipulando, né, formando seus discípulos, anunciando o reino de Deus, para no final ser agonizado, flagelado, crucificado, coroado de espinhos, zombado, derramado teu sangue na cruz. Tudo isso foi em vão, segundo os Espíritos. Porque Jesus, ele somente é um ser iluminado e evoluído. E então, eles também negam a divindade da Santíssima Trindade, né? Eles não acreditam que são 3 em 1, né? Santo Agostinho nos fala, né, que não tem, por mais que a gente tente compreender essa divindade, essa extraordinariedade aí da nossa fé, que é a Santíssima Trindade, né? Um só Deus em 3. Eles negam a existência da Santíssima Trindade. Para eles não existe a Santíssima Trindade, existe só um homem que é Jesus e que é somente um ser iluminado aí na Terra que veio, né, trazer essa doutrina deles. E então, meus irmãos, a reencarnação, né, eles falam muito sobre a reencarnação. Eu tenho contato, na verdade eu trabalho com
no meu ambiente de trabalho, eu tenho um colega de trabalho que ele é espírita, né? Ele professa essa fé. E aí, quando se fala de reencarnação, meus irmãos, eles falam o seguinte: a reencarnação, na verdade, é que, infelizmente, a reencarnação ela nega totalmente aquilo que nós hoje professamos, a fé católica. A reencarnação, ela vem dizer o quê? Que as pessoas, né, nós, os espíritos, a nossa alma, digamos, a nossa alma, ela passa por várias reencarnações durante a vida. E nessas reencarnações, a nossa alma, ela vai sendo purificada. Ela vai sendo moldada, ela vai sendo limpa, né, para que no final eu me torne um ser perfeito. Ou seja, em outras vidas eu vou me purificando, eu vou me restaurando para que no final eu seja um ser perfeito. E não é assim que nós acreditamos, né? A vida que temos é uma só vida. E durante a nossa peregrinação nessa terra, nós precisamos ter em mente que nós precisamos caminhar segundo os ensinamentos de Jesus para que nós possamos ressurgir com Jesus, para que nós possamos, né, no fim dos tempos aí, né, ressurgir, né, com Jesus. E aí, Monsenhor Jonas, meus irmãos, ele vem nos falar, né, que é necessário que a gente exclua toda essa mentalidade da nossa cabeça. É necessário que nós, enquanto católicos, professamos a nossa fé católica, nós acreditemos, né, em tudo aquilo que Deus ele fez por nós, em tudo aquilo que Jesus ele fez por nós, do sangue de Jesus que foi derramado, e que essas mentalidades protestantes, reencarnistas, sei lá o quê. É engraçado porque quando eles estão lá nos cultos deles, né, lá onde eles se reúnem e tudo mais, é engraçado porque, assim como nós, meus irmãos, ó, pra você ver como eles denigrem, né, a imagem sagrada de Jesus, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. A gente sabe que quando nós estamos em oração, em grupo de oração, não sei, a gente clama a presença do Espírito Santo, né? A gente clama para que ele nos conduza, para que ele nos auxilie e tudo mais. E lá no Espiritismo, eles também clamam a presença do Espírito, só que para eles são espíritos bons, né? Na verdade, teve uma vez que esse meu colega de trabalho falou assim: Ale, não existe espírito ruim, maligno. Esses espíritos maus, eles podem ser evoluídos e se transformar em espíritos bons. Toda assim, mentalidade mais maluca da vida. E aí, da mesma forma que nós clamamos o Espírito Santo para vir em nosso auxílio, para nos conduzir, um espírito é clamado lá nessas reuniões, né? Só que nós sabemos muito bem que não é o Espírito Santo que habita, né, nessa confusão. E sim, os espíritos do mal. Então, assim, nós precisamos compreender que é muito fácil se a gente for pensar, né? Eles não acreditam no inferno, eles não acreditam que há pecado. Né? É engraçado porque o meu colega de trabalho, ele sempre fala assim: eu não peco, eu sou um ser perfeito. É engraçado, porque qualquer coisinha assim, qualquer falha minha que eu vejo que eu estou magoando o coração de Jesus, né? Qualquer inclinação ao pecado que eu tenho, dói em mim, né? E eu me acuso pecador e para eles não. Para eles não existe isso de pecado, eles não acreditam no inferno. Eles acreditam em o paraíso, para eles o céu, na verdade, é um lugar iluminado que eles vão conseguir chegar a partir que a alma deles for se purificando durante as reencarnações. Então, assim, são coisas muito malucas, né? Assim, não tem nexo nenhum de se imaginar ou de se viver. E é isso aí que eles professam. Então, Monsenhor Jonas, nessa primeira parte do livro, ele vem nos falar, né? É preciso que nós libertemos a nossa mentalidade. É preciso que nós sejamos católicos de verdade, católicos que professam a fé em Jesus. Não dá mais, meus irmãos, para a gente começar a seguir Jesus, a professar a fé,
mas ao mesmo tempo frequentar centros espíritas, frequentar a igreja protestante, deixar que nós sejamos contaminados com as ideologias e as doutrinas que eles professam, né? Deixar de acreditar que Nossa Senhora, ela de fato intercede por nós, que ela é nossa mãe, deixar de acreditar na presença de Jesus Eucarístico, deixar de acreditar no sacrifício de Jesus por nós. Então, assim, nós precisamos pedir logo agora no começo, para Padre Jonas nos fala, a cura da nossa mentalidade, né? Do nosso pensar de fato. Que o sangue de, ele fala assim, clame o sangue de Jesus para que ele possa libertar e curar a nossa mentalidade contrária, para que tudo seja caído por terra, caia por terra, toda a mentalidade protestante, toda a mentalidade espírita que há no nosso meio. Então, logo no começo, o Padre Jonas fala isso. E é por isso que ele fala, dizei somente sim, se é sim, e não se é não, porque tudo que passa além disso vem do maligno. Então, o primeiro aprendizado que nós precisamos ter nesse livro é a cura e a libertação da nossa mentalidade, né? Renunciar verdadeiramente tudo aquilo que essas outras ideologias e doutrinas elas trazem pra gente. Amém? Bom, quando nós passamos à frente, né, no nosso livro, a gente vê a figura, nos é retratado um fato bíblico, né? Que é lá no livro de Juízes, né? Que fala sobre Gedeão, bendito Gedeão, e os madianitas. O que Monsenhor Jonas ele quer já nos trazer, né? Eu escrevi bem assim no meu resumo, que Monsenhor Jonas ele quer nos trazer a onipotência de Deus diante de nós e que sim, Deus age na improbabilidade. Ou seja, como Monsenhor Jonas ele vem nos trazer, né, a figura de Gedeão, o que estava acontecendo naquele contexto? Vamos lá, bem assim, resumidamente, né? Existia o povo de Israel, né? Que era o povo de Deus. E esse povo, eles, durante todo o ano, eles plantavam, eles colhiam, né? Eles se preparavam todos os meses na colheita, na produção, enfim. E aí fala no livro que sempre no final do ano, os medianitas, eles vinham, né, até o povo de Israel e tomava tudo que era deles. Ou seja, tudo aquilo que eles foram conquistando e adquirindo durante todo o ano, os medianitas, eles vinham, né, e pegavam tudo, roubavam, deixavam eles sem nada. E aí, Gedeão, um dia, né, junto com Gedeão, clama, né, fala assim, Deus, a gente não aguenta mais, nós plantamos, nós nos esforçamos, e toda vez é a mesma coisa, os medianitas, eles vêm e nos roubam, nos saqueiam, levam tudo que é nosso, e nós ficamos de mãos atadas. Deus, o Senhor precisa nos ajudar, nos socorrer. Então, esse povo, né, ele clama pelo socorro de Deus. E aí, Deus, uma primeira lição que nós tiramos aqui, né? Quando nós clamamos o socorro de Deus, ele não virá com uma breve solução, né? Por exemplo, Gedeão e o povo clamou a Deus que ajudasse eles. Então, Deus poderia muito bem pegar com a sua onipotência, né? A sua onipresença e onisciência, que ele é o Senhor dos céus e da terra e ele tem o poder para qualquer coisa. Ele poderia muito bem somente acabar, né? Fazer algo ali e extinguir o povo, os medianitas. E fazer com que o povo de Israel eles não passassem mais por essas dificuldades. Só que Deus ele nos ensina que o quê? Nesse primeiro contexto, quando eles clamam a Deus. Que Deus ele escuta o nosso clamor, né? Que Deus, quando nós pedimos o auxílio de Deus, ele nos ouve e ele se atenta às nossas necessidades. Só que muitas vezes nós esperamos as respostas de Deus muito fáceis, né?
A gente quer que Deus age na nossa vida, mas assim, ó, no nosso tempo, assim, no nosso querer, e não é assim. Deus, ele quer ver também o nosso esforço. É necessário que nós passemos por provações, né? Para que Deus, ele venha nos dar a graça da vitória. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Gedeão e com o povo de Israel é que quando clamamos a Deus, nós precisamos ter a paciência e a confiança de que Ele agirá no momento certo. Mas que para isso nós vamos precisar passar por grandes provações na nossa vida. E aí, então, meus irmãos, Deus, ele manda o anjo, né, aparecer para Gedeão. E aí fala lá no livro dos Juízes, no capítulo 6, versículo 12, assim: o anjo do Senhor apareceu-lhe a Gedeão e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Aqui a gente vê, a gente nos depara com um segundo aprendizado. A gente se depara com o chamado de Deus para a vida de Gedeão, né? E notamos que Deus, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa em Israel, do povo, né? Mais forte, mais conhecido e tudo mais. Só que ele desejou escolher Gedeão, né? Talvez para aquele povo, Gedeão era alguém improvável. Assim como eu e você, nós somos pessoas improváveis para muitas pessoas lá fora. Talvez Deus, quando nós clamamos pelo socorro de Deus e nós somos escutados por Deus, quando nós nos deparamos com uma missão, né? Porque todo chamado, ele requer uma missão e uma entrega. E aí, muitas vezes a gente está exercendo uma missão ou um ministério, e aí o pessoal lá fora, ele olha pra gente e fala assim: mas você é tão pequena, tão incapaz, tão despreparada, logo você que vai fazer tal coisa. Então aqui Gedeão ele se depara primeiramente consigo, né? Aqui a gente para um pouco e começa a olhar para dentro de nós, né? Gedeão, quando ele recebe a visita do anjo, ele fala assim: mas será que o anjo ele não está um pouco enganado? Eu vou ser aquele que vai derrotar os medianistas, aquele povo bravo que tem armas, que tem soldados, milhares de soldados, como eu, pobre, tão pequeno, tão incapaz, né? Tão fraco, posso realizar algo tão impossível aos olhos humanos. E é assim que Deus age na nossa vida, sabe, meus irmãos? Talvez Deus ele te chama para essa missão, para a comunidade. E talvez o povo lá fora fale assim: mas você que já fez tanta coisa errada, você que já passou por tantas coisas.